Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje a gente está aqui para falar do nosso queridíssimo Príncipe Harry, do livro dele Tudo o que Sobra, gente. Eu falei para vocês que eu ia ler, era uma das minhas promessas desse ano, e eu ganhei de aniversário da minha mãe, então é duplamente especial, porque eu queria muito ler esse livro. E vocês sabem que eu super me identifico com o Príncipe Harry, por conta das brigas com a família real, tudo que ele se impõe e se propõe a fazer as quebras de protocolos, e para mim não tinha um livro mais que eu estava mais ansioso do que o livro do Príncipe Harry nesse ano aqui de 2023. E eu vim comentar aqui com vocês o que eu achei, algumas fofoquinhas que tem e tudo mais. E falando em fofoquinha, gente, eu acho que esse é um livro, assim, de primeira para quem é fofoqueiro. E eu sempre achei uma palavra fofoqueiro uma coisa meio feia, né? Ah, mas ser fofoqueiro e tal. E até que eu descobri que não, as pessoas na Idade Média precisavam das fofocas para sobreviver, né? Elas se reuniam em grupo ali, era um método até de sobrevivência. Então, sim, hoje eu me admito como um fofoqueiro de plantão e eu estava muito interessado nesse livro aqui do Príncipe Harry, O que Sobra. E vocês já vão entender o que significa esse título aqui, tá bom? Bom, esse livro ele é dividido em três partes, as três partes assim que são os pilares essenciais da vida do Príncipe Harry, né? O primeiro deles sendo ali a infância, adolescência barra junto com a morte da mãe e tudo o que aquilo significou e representou para a vida do Príncipe Harry e também para a família real. O segundo pilar é a parte ali que ele fala do exército, o quão importante e significante foi para a vida dele. E o terceiro é da nossa queridíssima Meghan Markle, da série Suits. Aí, quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu gosto da série Suits. Inclusive, tem um vídeo meu aqui como advogado reagindo à série Suits. Vão assistir neste canal, tá bom? Prometo que vocês vão gostar, vocês vão curtir. Então, nós temos aí todos esses três pilares aí da vida do Príncipe Harry. Então ele começa já ali no começo, ali no epílogo, né, tem um confronto dele com o irmão e do pai, em que ele fala claramente assim, você sabe o que está acontecendo? E o irmão dele meio que fala, não sei. E aí ele fala, ele sim, ele sabe, né? Tipo, ou talvez ele não saiba de fato. E daí já começa ali todos os conflitos. Você fala, esse livro vem aí, aperta os cintos que vem turbulência ao longo desse livro. E vocês sabem o quanto eu amo ler biografias, autobiografias. Já li da Xuxa, Gisele Bündchen, da Michelle Obama, da Luísa Mel, gente. Então eu leio muitos livros que são autobiografias ou biografias neste canal. Vocês sabem, como eu disse, eu sou um fofoqueiro de plantão, tá bom? Então isso é muito legal. Bom, então começa então ali nos primeiros capítulos, passado o epílogo aí que eu falei pra vocês do confronto entre ele e o irmão, a gente já sabe o que vem pela frente. Eles tratam de como foi aí a morte da princesa Diana. Ele era muito pequenininho, ele não podia representar e mostrar, né, os sentimentos dele em público, então ele teve ali que ficar no caixão, ao lado do irmão, acompanhar, fazer todo o trajeto lá junto com a família real, né? E, gente, eu imagino assim, o quão isso é difícil, sabe? E para ele foi um estado de negação muito grande, só, sei lá, 30 anos depois, ele aceitou a morte efetivamente assim da mãe dele, que realmente aconteceu. Ele achava que até então, em algum momento, ela ia voltar para ele, que ela só estava fugindo ali dos holofotes, da imprensa, era algo que ela odiava muito. E para quem, né, além de fofoqueiro de plantão, também é psicólogo, vai entender claramente, eu não sou psicólogo, mas claramente que a Meghan Markle, né, ela representa, assim, na vida do Príncipe Harry, um pouco do que a mãe dele era. Então é por isso que ele é tão apaixonado por essa mulher. Essa mulher que, na minha opinião, cá entre nós, é incrível, é perfeita, sem defeitos, tá bom? Se você estiver assistindo, um beijo aí, viu, amiga? E aí eu acho realmente, então, que ele tem, né, essa representatividade, essa falta da mãe dele, e a Meghan Markle veio para substituir tudo isso, né? Ela é uma mulher empoderada, quebra protocolos, não gosta da imprensa e tal, e a gente já vai chegar lá, mas eu acho que é isso que ela representa. Então, para quem é psicólogo, vai entender muita coisa na vida do Príncipe Harry, como tem todas as atitudes dele, enfim, levam para aquele ponto. Aí, nessa primeira parte, então, né, são vários capítulos, mas a primeira parte é mais focada na perda da mãe dele, na infância dele, como foi difícil aceitar tudo isso, o quanto ele odeia a imprensa desde pequeno, por tudo, né, o que aconteceu. A mãe dele morreu ali, os paparazzis tirando foto, ela pedindo ajuda, socorro, em Paris, né, no túnel lá em Paris, e ele conta também
que possivelmente o cara era namorado dela na época e ele meio que já sentia isso. Ele conta também do pai dele, da Camila, né, que também tinha um caso e ela não via a hora de se casar e tudo mais. Então, assim, ele conta todas as fofoquinhas, ele entrega tudo aquilo que a gente queria saber dentro da família real, assim, ele bota a gente dentro lá do Palácio da Inglaterra, junto com a rainha e fala, vocês vão saber de todas as fofocas, todas não, que a gente sabe que não tem, né, mas ele conta tudo com muitos detalhes, assim, mais do que eu achei que fosse encontrar, do tipo, ele usando drogas, ele fumando maconha, e ele fala isso várias vezes aqui no livro, mesmo depois de grande, até recentemente, sei lá, acho que era em 2022, ele fala que fumou um baseado, então assim, né, ele realmente não tem papas na língua pra falar da vida dele aqui nesse livro. Gente, eu gostei demais, eu já tô falando aqui pra vocês com muita empolgação, porque sim, eu gostei, eu vi gente dando 2, 3 estrelas, eu já falo pra vocês logo de cara que eu dei 5 estrelas, foi um dos meus livros favoritos pra esse ano, muita gente, eu vi algumas resenhas, e tem alguns furos, porque ele fala que ele ganhou um Xbox em 1997. Gente, me poupe, se poupe, nos poupe. E daí, tipo, que não tinha Xbox em 1997? Eu tô nem aí. Eu também pensei nisso na hora que eu li. Eu falei, gente, não tinha Xbox, mas é tanta coisa legal nesse livro que você pouco importa, né? É tantas coisas que você se infiltra ali na família real que você pouco se importa com esses detalhes, esses furos e tudo mais. Então eu realmente gostei dele falando como foi pra faculdade, a questão da rebeldia. Interrompida a programação, mas a gente já voltou ao normal. Então ele conta ali da passagem no primeiro capítulo, a questão da infância, como foi transitar ali no castelo, nos eventos da família real, né? Ele era obrigado a fazer tudo aquilo. Então ele era obrigado a participar. E daí eu penso, gente, eu tinha quase a idade dele nessa época e minha vida era tão sem graça e ele era cheio de compromissos e tudo mais. O quão pesado isso é para uma criança, gente. Ela ser obrigada a frequentar todos aqueles compromissos ali da família real, né? E o que sobra, né? O que chama a atenção aqui no título do vídeo é porque ele era ali o terceiro, quarto da linhagem, acho que era o terceiro, né? Então ele meio que a chance dele ser rei era muito baixa antes do príncipe William ter filhos, né? Era muito baixa, era só se o príncipe William viesse a faltar. E ele ali era o reserva, né? Ele escutava isso desde criança, que ele era o reserva. Então, se o príncipe William necessariamente precisasse de algum órgão, né? O irmão dele, o mais velho, precisasse de algum órgão, alguma coisa, ele seria obrigado a doar. Ele estava ali como uma sobra, como um resto, para poder doar e servir o irmão dele. E o irmão dele sempre agiu com muita soberba, do tipo, eu vou ser o rei algum dia, e não sei o quê. Então eles sempre tiveram, na verdade, não por parte do Harry, ele sempre, na verdade, ele nunca ligou muito para isso. E o príncipe William sempre teve uma certa distância, um pouco fria e até calculista em relação a ele, porque ele precisava demonstrar quem é que mandava, quem é que seria o rei. E isso vai sendo alimentado e vai crescendo ali ao longo dos anos, né? Com o passar dos capítulos, tá? Então essa é um pouco ali da infância dele, na faculdade, com os amigos e tudo mais. Então ele resolve tirar um ano sabático, ele não sabe muito bem o que ele queria fazer, o pai dele acha que é isso mesmo, ele precisava de um tempo, né, gente? É muita coisa de gente rica, né? Eu preciso tirar um ano sabático. Gente, se eu tiro um ano sabático na minha vida, eu fico ferrado das contas. Meu nome no dia seguinte está no Serasa. Imagino que você já sabe. Acho que a maioria aqui se identifica comigo também. Então, acho super chique esse negócio de um ano sabático, gente. A pessoa falou, vou tirar um ano sabático, você já fala, é rica. É, no mínimo, rica, né? E ele tira ali um ano sabático, ele vai pra Austrália, ele vai domar cavalos e pasto, vai mexer com pasto e tal, e vai pra África, e nas caças ele aprende, entende um pouco sobre caças, ele ajuda os rinocerontes, tem os caçadores lá que matam os rinocerontes, tiram o chifre e tudo mais. Um negócio horroroso, horroroso, que eu só descobri lendo aqui sobre essas curiosidades aí da África. Então, realmente, assim, gente, é muito cheio de detalhes da vida dele, de o que ele passou. A parte do exército, como eu disse pra vocês, eu acho que foi um pouco chata, porque eu não entendo muito no detalhe, assim, sei lá, eu vou usar um avião Airbus, pra ele é super legal, super interessante, né, foi, afinal de contas, a adolescência dele, então que ele se tornou capitão, foi subindo de cargo e tal, e isso também, de certo aspecto, nas guerras era ruim, porque as pessoas queriam matar o príncipe Harry, né, no Afeganistão, seria um privilégio matar o príncipe Harry, então ele colocava aí os amigos dele, os soldados, em risco, né? E ele passou muitos perrengues, gente. Ele apanhou, o amigo dele enlouqueceu no exército,
um negócio assim de louco, assim, que você fala, realmente, tudo bem que ele é rico, mimado, etc, mas, né, ele passou alguns perrengues, assim como a gente passa. Não, brincadeira, eu nunca fui pra uma guerra, gente, mas ele passou por uns perrengues ali pesadíssimos. Ele também perdeu um amigo dele por causa de bebedeira, tava no volante e tudo mais, super triste e tudo mais. Enfim, tem essa etapa aí, eu tô resumindo assim, o resumo do resumo do resumo, porque eu tenho que deixar alguma coisa pra vocês, né, quando vocês forem ler esse livro aqui, né, gente? E daí a gente chega então na terceira parte, que pra mim foi a minha favorita, quando ele conhece a Meghan Markle. E tem até algumas fotinhas, assim, né, no começo dessas partes. Ah, enfim, eu não vou achar aqui, mas depois quando vocês forem ler, vocês vão achar impressas. E eu achei que foi melhor essas fotinhas impressas em preto e branco do que aqueles livros tipo do Chandler, sabe? Chandler acho que não, mas acho que da Michelle Obama tinha umas fotinhas que fica assim no meio e tal. Então, pra quem vai ler em e-book, não é tão legal, porque as fotos ficam lá no final. Ah, enfim, eu não gosto. Eu prefiro a fotinha do jeito que estava aqui em preto e branco, quase aqui nesse estilo aqui, ao longo de algumas partes, tá? Não capítulos, foram nessas 3 partes, tinha uma fotinha. E ele conta como foi, né, na adolescência, antes de entrar aqui na Meghan Markle, como que foi namorar algumas meninas. Ele namorou umas 2 ou 3 mulheres aí, né, e que foi muito difícil por causa da imprensa, porque a imprensa perseguia muito as namoradas dele. Então, ele tava saindo com a menina, no dia seguinte tava todo mundo cercando a casa da menina, interfone tocando e tal, e não foi diferente quando ele conheceu, já entrando na terceira parte, a Meghan Markle, né? Tanto que ela fala com muita dó que ela teve que deixar um cachorrinho dela, porque os paparazzi começaram a apertar tanto a campainha, que o cachorrinho começou a associar a presença dela com, assim, com uma certa barulho, então ele latia muito, e ele teve muitos problemas aí em relação à presença dela, então eles tiveram que desfazer desse cachorrinho, e isso foi um aperto no peito enorme. Mas nessa parte aqui, né, apesar de que nem tudo é só tristeza, né, eles se conhecem, tem o primeiro encontro, os beijos, né, ele fala também um pouco, né, do casamento com do irmão dele, que aí ele entra em alguns detalhes que não precisava, mas enfim, ele fala que o pênis tinha sido esfolado numa missão que ele tinha ido para a Antártida. Ah, gente, desnecessário. Mas ele entra no detalhe do detalhe do detalhe. É bom para alguns aspectos, mas ruim em outros que a gente não precisa saber. Por exemplo, da Meghan Markle, eu adorei saber quais restaurantes eles foram, como foram os primeiros encontros, como eles faziam para se ver, porque ela tinha acabado de se separar, né? E ela estava viajando, né, entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, como que era isso? Aí eles foram passar um tempo na África, ficaram juntos, tipo, durante uma semana, que eles cruzaram a agenda para poder ficarem juntos ali, e ele abraçou ela e falou, eu te protejo, porque ela tava com medo ali dos elefantes, das girafas na África, né? Então ele falou, eu te protejo. E várias vezes, quando a imprensa tentou atacar ela, ele abraçou ela e falou, eu te protejo. Ah, gente, vai falar que você não fica derretido aí pelo príncipe Harry, vai. Ah, todo mundo fica, vai. E aí ele foi muito fofo com ela, apesar de mimado, eu imagino quão deve ter sido difícil para uma mulher tão empoderada, tão forte, tão, né, que luta por aquilo que acredita e corre atrás e tal, né, encontrar um cara que, tipo, tinha tudo na mão, era rico, já ano sabático, né, a gente do dia a dia tem que trabalhar, né, barriga no balcão ali, eu imagino quão deve ter sido difícil, mas eles se entenderam, né, os pombinhos conseguiram alinhar as agendas e tudo mais, driblar a imprensa, né, então realmente foi muito gostoso esse desenvolvimento, os filhos, as quebras de protocolo, o casamento, né, eles falam muito do casamento, e eu já tinha assistido aquela série na Netflix, inclusive também a entrevista com a Oprah, que eles moraram num cubículo ali na família real, né, no castelo ali junto com a família real, e que eles tinham que passar por algumas aprovações, e que tinha certo preconceito, e que eles tinham medo até de a cor dos filhos da Meghan Markle, né, então, assim, realmente, assim, olha, foi uma quebra de protocolos que eu só tenho a aplaudir. E aí eu me identifico nele em alguns aspectos, porque a minha família tem uma certa rinha ali com uma família que enfim, não concordo com algumas coisas. Eu acho que ele bota a banca e ele fala, eu acredito nisso, esses são os meus princípios, então eu vou lutar por isso, e eu acho isso incrível, fantástico, para não falar outra palavra com F. É demais, gente, é demais.
Então eu realmente gostei muito. Ele fala do casamento dele também, a Meghan Markle, os detalhes, as quebras de protocolo. Ela era uma mulher divorciada, ele teve que pedir permissão para a rainha, ele conta em detalhes o quanto ele tremia para pedir permissão para a rainha, e a rainha falava tudo amém para ele, e o irmão ficava pé da vida. O irmão queria raspar a barba dele na véspera do casamento. Por quê? Porque o príncipe William não podia casar de barba, não podia casar com a roupa que ele quis. Então, o invejosozinho, né, ele é muito invejoso, o irmão dele, pelo que eu vejo, viu? Queria tirar a barba dele, queria deixar ele bêbado na despedida de solteiro. Gente, olha, sinceramente, só ranço do príncipe William e só amor pelo príncipe Harry. Mas é claro, toda história tem os seus dois lados. Então, por favor, príncipe William, se você estiver assistindo esse vídeo, bora lançar o seu livro. Ó, alimenta a gente com muitas fofocas, que eu quero saber de todas elas, tá bom? E se a Meghan Markle também, querida, já bota esses livros aí, já vamos, o que você tá esperando? Né? Mas brincadeiras à parte, é muito legal porque eles contam detalhe do detalhe do detalhe. E o irmão dele e a Kate eram super fã de Suits. Então quando ele falou, eu estou namorando a Meghan Markle, ninguém acreditava. Todo mundo falava, o quê? Como assim? Não sei o quê, mas depois que eles conheceram, começaram a ficar com ciúmes e tudo mais. Gente, olha, eu só acho que era dor de cotovelo. É essa a minha opinião. E você, o que você acha? Você acha também que o irmão tem uma certa dor de cotovelo pelo fato do príncipe Harry ser um pouquinho mais livre do que o príncipe William, né? O príncipe William tinha que cumprir todos os protocolos na risca, e o príncipe Harry já é mais tipo, paz e amor, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. E a rainha também deixava ele fazer o que ele queria. Ela falava assim, você quer usar as minhas tiaras lá pra Meghan Markle? Tá aqui, querida, fica à vontade, o guarda-roupa é seu, tu sucaça me caça. Então, brincadeira, não era nesse nível, né, gente? Mas ela me parece ser um pouco mais flexível aí por se tratar aí do príncipe Harry. Enfim, eles queriam tomar decisões sem a Meghan Markle, o príncipe William, né, o pai deles, né, eles queriam tomar decisões ali em que a Meghan Markle não participasse. Então, realmente, gente, assim, é um livro muito bom, recheado de fofocas, entrega no quesito de fofocas, enfim, vocês precisam muito ler. Tudo que eu disse aqui pra vocês, assim, sei lá, é 30% do que realmente é esse livro, e pela minha empolgação, vocês sabem o quanto eu gostei. Então, está super justificado os 5 estrelas deste livro aqui. Eu amei, simplesmente adorei esse livro aqui, e eu acho que vocês vão gostar também, tá bom? Se você gostou dessa resenha, não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever no canal para os próximos vídeos. Tem mais resenhas pra gente comentar aqui também, certo? Beijo, abraço, até o próximo vídeo e tchau!